Mais uma vez, boa noite a todos. Bem, eu sou aqui de Manaus, sou o professor Sotero, meu primeiro nome é Pedro Paulo, mas alguns me conhecem por Sotero, pelo meu sobrenome. Eu estou aqui em Manaus, em duas instituições. Eu atualmente estou na Secretaria de Estado, SEDUC, daqui, e também sou professor no Instituto Federal. Na verdade, comecei essa semana e vou, estar me aventurando também na escola onde eu estudei o ensino médio. Então, assim, é uma coisa bem interessante. Pois bem, eu fiz um slide, e aí eu gostaria de apresentar ele, né? Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, e aí vocês me indicam se vocês vão estar visualizando, tá bom? Estão visualizando aí? Sim, estou. Sim. Ok, tudo A certinho partir aqui. desse momento eu não consigo visualizar vocês, né? A não ser que eu bote aqui também, faça o login no celular. Mas, do jeito que está aqui, qualquer coisa que tiver de problema de conexão, vocês me avisam. Muito bem. Vou colocar aqui o relógio para ajudar um pouquinho a gente no tempo. Bem, pessoal, o título do meu artigo, na verdade, é uma parte do meu projeto. Eu sou mestrando na Universidade Federal do Amazonas, pelo Prof. Filo. Eu entrei esse ano, então a gente está nessa fase inicial. Tivemos as disciplinas do primeiro semestre, agora estamos nas do segundo. E o trabalho que eu venho apresentar para vocês aqui é um trabalho muito relacionado à minha história como educador em diversas instituições sociais e também com o pé dentro da educação formal, seja da escola pública, seja de escolas particulares. Diretrizes metodológicas para o ensino de filosofia, uma abordagem a partir de Henrique Dussel e Paulo Freire. Eu tenho como orientador o professor Deodato, e aí, junto com ele, nós construímos esse artigo, e aí eu estou aqui com o objetivo de mostrar para vocês, porque ele faz parte, principalmente, do referencial teórico do meu projeto. Bem, pessoal, a pergunta norteadora que eu trago é para nós refletirmos quais princípios metodológicos o professor deve percorrer para ensinar ou, concomitantemente, aprender filosofia. Sendo mais didático, eu também pergunto de uma outra forma: quais procedimentos, recursos e estratégias favorecem o ensino e a aprendizagem de filosofia? Esses questionamentos, para mim, eles são rotineiramente interessantes porque, como eu descrevo aqui, ele está provocando, pois a carente formação, a falta de instrumentos, estrutura escolar, os leva sempre, nós que estamos atuando como professores, à utilização de metodologias que muitas das vezes são inadequadas, quando se compara com os objetivos da filosofia enquanto disciplina no ensino médio. Então, aqui o ponto central da minha questão é pensar e refletir que tipo de metodologias, mas não só pensando metodologias como técnicas, mas principalmente pensando princípios, ou poderia dizer como diretrizes. Então, nessa perspectiva, eu, pela minha experiência de ter, quando eu concluí o meu ensino médio e estava num processo de estudo na faculdade, eu atuei por muitos anos em instituições como o Instituto Paulo Freire, por um projeto chamado Rede de Educação Cidadã, na qual diversos educadores de todos os estados brasileiros desenvolviam atividades com diversos grupos sociais, e eu atuava principalmente, por ser técnico agrícola, com agricultores, com mulheres ribeirinhas da realidade aqui do Amazonas. Então, essa primeira experiência no campo da formação, no campo educativo, ela foi um marco para mim, porque eu estava ali dentro de um instituto que é o Instituto Paulo Freire,
Então, a metodologia freiriana era o nosso alicerce. E aí, com isso, com o passar do tempo, eu passei no concurso e fui entrando na escola formal e fui, né, ali percebendo as diferenças metodológicas que eu utilizava para as que eu, né, estava utilizando em sala de aula. Então, eu comecei a perceber, né, as grandes lacunas que muitas das vezes a formação docente do professor de filosofia e também dos demais professores, elas, infelizmente, né, acabam se apresentando quando nós estamos, digamos assim, na prática. E aí, eu trago como meu referencial teórico dois conceitos, duas noções, que é a analética de Dussel e o tema gerador em Paulo Freire. O tema gerador, além de Paulo Freire, eu também trago a reflexão, né, de um professor chamado Gouveia, na qual ele, né, aprofundou um pouco essa temática de Paulo Freire, que é o tema gerador, dentro de uma perspectiva do currículo da escola formal. Será que seria possível essa proposta de uma... o Paulo Freire, geralmente, ele é um pouco visto na perspectiva, principalmente, da EJA, na educação popular, porém, o Gouveia, ele vai, né, fazer, na sua tese de doutorado, ali, uma reflexão sobre a possível aplicabilidade para a construção de currículos dentro da escola formal. E aí, esses são meus dois referenciais que eu estou, né, aqui usando para pensar esses princípios metodológicos. Porque, infelizmente, né, ao nosso ver, ainda hoje há um predomínio de uma grande pedagogia de caráter liberal e de métodos tecnicistas, que geram um processo formativo teorético, mecânico e desarraigado da realidade concreta dos sujeitos, principalmente, né, dos jovens. Então, eu, quando tive a experiência de trabalhar na escola particular, a gente vê, né, que o único objetivo, muitas das vezes, do ensino médio é o vestibular. Isso também vai para as escolas públicas e acaba fazendo com que os objetivos do ensino médio sejam somente o acesso à universidade pública, né? A tentativa de acessar a universidade pública. E os outros aspectos são colocados como, digamos assim, segunda e terceira preocupação, prioridade, né? Segunda, terceira, quarta prioridade. E eu acho que a disciplina de filosofia, quando a gente analisa o objetivo dela, enquanto LDB, enquanto todos os documentos referenciais que nos orientam, a gente vai ver que acaba, né, se tornando um objetivo que vai ficar ali, né, por fim, dentro das prioridades que os educandos vão ter, que os estudantes vão ter dentro do percurso, principalmente do ensino médio. Eu também, né, reforço que um dos itens principais que fazem eu escolher esses referenciais teóricos, o Henrique Dussel, que traz, né, a filosofia da libertação, ele é um dos pioneiros, e a filosofia da libertação é uma filosofia que está mais arraigada, digamos assim, à realidade nossa, e principalmente porque digamos assim, a tentativa de construir um pensamento que se origina a partir da perspectiva de países, como ele mesmo considera, né, chamados de periferia do mundo, e um pouco quebra, né, com um pensamento mais eurocêntrico. E aí eu, né, tenho aqui assim, a grande felicidade de dizer que, para nós, é um compromisso ontológico, né, que o ser educador ele vai exigir a gente construir princípios metodológicos com a cara da nossa realidade. E aí eu acho que Paulo Freire e Henrique Dussel, eles dialogam muito nessa perspectiva. Paulo Freire, inclusive, na sua obra Pedagogia da Autonomia, né, fala que pesquisar para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Eu acho que aí entra esse compromisso ontológico que nós temos com a educação. Eu trago também aqui a questão de por que princípios metodológicos, porque, para mim, eles são essenciais, eles funcionam como uma bússola. E aqui, quando a gente pega essa ideia de pensar princípios metodológicos,
acho que eu não falei no início, né? A minha pesquisa também ela está ainda num estágio bastante inicial. Eu penso que essa fala aqui, né, do professor Favaretto, ela é interessante porque ensina filosofia, mas qual filosofia? Em que consiste a especificidade do filosófico? E se não há conteúdos básicos e métodos fixados, o que deve ser considerado o mínimo necessário para realizar uma suposta especificidade em termos de ensino? Assim, o professor de filosofia, principalmente no segundo grau, notadamente, para enfrentar as injunções de sua atividade antes de definir-se por conteúdos, procedimentos e estratégias, o que deve ser ensinado, o que pode ser ensinado, como ensinar. Então, eu vejo aqui nessa, né, citação a importância que nós temos que dar para a gente refletir sobre esses princípios antes, né, de adentrar a sala de aula. E aí, eu, né, agora trazendo um pouco mais a questão da importância da educação, da reflexão freiriana, a questão aqui que ele traz é interessante porque sempre vai pensar uma educação numa perspectiva libertária, assim como também Henrique Dussel. E aí, Paulo Freire, né, educação como prática de liberdade é aquela que tem que ser forjada com ele e não para ele. Ou seja, um dos pressupostos que eu vou querer levantar é a importância de trazer justamente a fala significativa dos alunos para a construção, digamos assim, desses temas que vão se tornar os temas geradores e com eles a gente vai, né, construir um diálogo com a tradição filosófica já elaborada, já construída ao longo da história. Então, né, quando Paulo Freire fala, né, que essa educação como prática de liberdade é aquela que tem que ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante da superação de sua humanidade. Pedagogia que se faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará em seu engajamento necessário na luta por libertação, em que esta pedagogia se fará e se refará. Ou seja, né, aqui eu procuro colocar esse elemento da importância de você trazer como centro também dessa construção, desses princípios, o educando. E aí, né, o Henrique Dussel dialoga com Paulo Freire, principalmente porque, né, na sua obra Filosofia da Libertação, ele cita o Paulo Freire, né, o projeto de libertação pedagógica que se opõe à posição bancária do educando, como diria Paulo Freire, afirma que o povo tem de interioridade de valores próprios. O projeto pedagógico de libertação não é formado pelos mestres, já que está na consciência do povo, é o a priori metafísico do processo e ao qual se entende, a partir de uma longa luta popular, o próprio projeto da excelente cultura antiga popular, diria Mao Tse-tung. Então, um outro ponto aqui que eu não devo ter falado, mas é de que, muitas das vezes, as metodologias predominantes já é uma metodologia pronta, né? Trazida pelos professores, trazida, às vezes, os professores simplesmente copiando a partir dos livros didáticos, e não há essa horizontalidade para se discutir e partir da realidade dos alunos, dos educandos. Então, aqui, né, os princípios metodológicos da pedagogia libertária freiriana e pela pedagogia libertária freiriana e pela filosofia libertária dusseliana colaboram para que alcancemos os objetivos da filosofia enquanto disciplina na educação básica. Então, acredito muito, né, que esses dois pensadores vão colaborar para o ensino de filosofia nessa perspectiva. Aqui, para a gente também compreender, eu trago a categoria da analética, e eu acho que é uma categoria, né, não tão simples de ser explicada, entendida, mas o que eu quero com ela é também, né, porque ana, né, vem de além. Então, o método analético surge desde o outro e avança dialeticamente a uma descontinuidade que surge da liberdade do outro. Este método tem em conta a palavra do outro, como outro, implementada dialeticamente todas as mediações necessárias para responder essa palavra. Se compromete pela fé na palavra histórica e dá todos esses passos esperando o dia distante em que
possa viver com o outro e pensar sua palavra. É o método analético, método de libertação pedagógica analética de libertação. Também é uma citação do seu livro, né? Ali, Pedagogia, Filosofia da Libertação. Então, o Dussel, em diálogo com, né, Freire, vai dar, né, a importância de você partir da realidade concreta dos sujeitos para você construir um processo pedagógico. E, né, o tema gerador, como a categoria analítica do Paulo Freire e do Gouveia, eu, né, aqui trago para vocês, nessa imagem, o processo de construção, né, dos temas geradores. Então, o tema gerador, né, a categoria do tema gerador, a investigação do tema gerador, em que se encontra contido o universo temático, os temas geradores em interação, se realiza por meio de uma metodologia conscientizadora. Além de nos possibilitar sua apreensão, insere ou começa a inserir os homens de uma forma crítica a pensar em seu mundo. Então, né, o que eu quero colocar aqui? Que a gente pode fazer essa construção dentro da sala de aula formal. E ela é possível a partir, né, por exemplo, dessa já reflexão feita pelo Gouveia, na qual, né, a gente parte, né, das falas significativas, das falas que os educandos trazem de seu mundo, e aí a gente constrói, né, a partir dessas falas, digamos assim, a gente constrói as aulas baseadas e inspiradas nessas falas significativas. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Aqui apontamos para os princípios metodológicos para fazer uma educação emancipadora. Apesar de focar na educação popular, pode tranquilamente adentrar a sala da educação formal e ser para o professor o seu horizonte como metodologia e didática, pois seus pressupostos são. Então, aqui eu pego, por exemplo, um dos caminhos que eu acredito serem caminhos que vão ajudar nesse processo, nesse meu intento, que eu vou usar aqui uma espécie de praxis, que é estudo da realidade, aprofundamento teórico e aplicação do conhecimento. Esse movimento, que não é só um movimento dialético, mas ele é um movimento que traz, né, além do dialético, ele é um movimento de ação, ou seja, ele é anadialético, dusselianamente falando, tema, as formas de trabalho e emprego no Brasil. Então, existem perguntas que nós podemos fazer para os educandos que vai fazer com que eles possam, né, falar sobre esse tema partindo da sua realidade. E não eu trazendo já, né, por exemplo, reflexões sobre o que é o trabalho, reflexões sobre a história do trabalho, questões filosóficas sobre o que é o trabalho, o labor. Então, né, o estudo da realidade seria justamente a gente partir, né, do que tem nesse universo temático de falas significativas dos educandos, para, assim, depois, no aprofundamento teórico, a gente dialogar com, né, o conhecimento sistematizado, essas falas trazidas pelos educandos. E, em seguida, fazer o movimento que é o movimento de que, né, como nós podemos, por exemplo, aqui, né, eu coloquei um exemplo de pergunta de que maneira podemos reinventar outras possibilidades de trabalho em Cajati. Então, a minha proposta é que a gente possa aplicar, né, esse movimento aqui de estudo da realidade, aprofundamento teórico, aplicação do conhecimento para o ensino de filosofia. E, né, como dentro do Prof. Filo a gente tem essa questão, né, de pensar um produto, entre aspas, a minha pesquisa ela visa desenvolver uma cartilha contendo um roteiro de oficina sobre metodologias inspiradas na analética e no tema gerador, para a formação de professores que ministram a disciplina, e uma sequência didática, onde esses próprios, né, profissionais, esses próprios professores possam, né, aplicar esse movimento de estudo da realidade, aprofundamento teórico e aplicação do conhecimento. Bem, não sei se eu consegui expressar, né, mas o meu intento é esse, né, de que a gente possa, a partir, né, da contribuição do Dussel e do Freire, pensar
não vou dizer metodologias, não vou dizer assim didáticas prontas, técnicas para ensinar filosofia, mas eu acho que mais princípios metodológicos, pressupostos metodológicos, acho que esse seria, né, a palavra ideal para se utilizar e que cada, né, profissional que estivesse ali atuando na filosofia, e é claro, né, não só na filosofia, mas também a gente colocaria isso para qualquer outro professor de outra área, essa contribuição da analética e do tema gerador para a gente pensar aí o ensino com criticidade, um ensino com vamos dizer assim, com aquilo que intenta, né, a filosofia enquanto filosofia. Obrigado, Sotero. Parabéns, muito boa a apresentação. Eu também concordo com a Irene, foi muito pontual, não é? Muito objetivo, coisa de professor, né? Da gente aqui, a gente tem essa mania de fazer. Eu cronometrei aqui, ó. Eu também estava cronometrando aqui. Coisa de professor, a gente já tem. O máximo possível. A gente já tem essa mania, né? De fazer tudo ali. Todos já apresentaram assim também, tanto nessa sequência assim, né? Coisa de professor. Desde o Edinho até você, todos tiveram essa preocupação. Muito legal. E aí a gente abre aí para discussão, os comentários sobre essa tua preocupação, sobre essa tua inquietação, essa tua pesquisa. Pode ficar à vontade para vocês comentarem ou questionarem, enfim. Um de cada vez. Paulo. Já que a gente iniciou um diálogo na minha exposição, Sotério, vamos continuar. Vamos. Uma questão que me surge é, por exemplo, você pretende buscar uma espécie de rastreio, né, de princípios, como você trouxe, princípios metodológicos. E aí a coisa que vem na minha cabeça é a pluralidade que perpassa, né, a questão educacional. E como que os nossos alunos, eles são, assim, plurais, né? E como que, por exemplo, também as concepções de filosofia são plurais. Por exemplo, um embate que a gente tem trazendo muito na universidade é justamente essa questão da pluralidade. Me diga, eu gostaria de saber se é possível, se você pensa, se você reflete sobre essa questão também, dessa pluralidade, por exemplo, do alunado, e, por outro lado, uma pluralidade de concepções filosóficas, né? Também. Dois recortes fundamentais. Eu acho que isso também é freiriano e dusseliano. A gente tem um compromisso com aqueles que são os oprimidos, aqueles que estão excluídos desse sistema mundo, como diz Dussel. Então, a nossa intencionalidade ela é bem ali específica. E eu acredito que, assim como esses pensadores, o que eu proponho também tem essa intencionalidade. Até o próprio Freire, né, fala que o opressor ele também precisa da libertação. Então, eu sei que existe uma pluralidade, é por isso que eu não falo de metodologias, mas sim de princípios metodológicos, porque dentro da pluralidade é que a gente, quando pensa o tema gerador, pensa a partir dessa realidade. Então, são os educandos, são as realidades das escolas, das regiões, né, de onde essa proposta vai ser aplicada, que ela vai partir. Então, ela não vai chegar pronta, ela vai servir como bússola. Então, né, eu acredito que, quando eu penso o movimento do aprofundamento teórico, é justamente para que essa pluralidade ela vá dialogar com aquele conhecimento sistematizado de uma determinada filosofia ou de outra filosofia que pensa o oposto. Então, né, eu acredito que a forma que, né, a minha proposta ela está sendo pensada, ela vai, com certeza, ali, ela tem como pressuposto
a partir, né, do respeito a essa pluralidade que vai ser tratada de uma certa forma ali no processo dialógico, que também é um princípio aí desses dois pensadores, e aí, né, o que se sairá também, né, não será algo que vai ser definido pelo que eu estou propondo, mas vai ser definido ali nesse processo de ensino-aprendizagem, aprendizagem e ensino. Beleza. Joia. Essa minha dentro disso que você colocou, Sotero, eu localizo, né, a tua pesquisa no que eu chamo, junto com o professor Desidério Muti. Eu esqueci de me apresentar no início, vou fazê-lo agora, mas eu trabalho numa área assim, meia de filosofia, numa área assim, como é que eu vou dizer, que tem uma certa resistência, né? Eu trabalho com filosofia analítica e lógica, eu dou aula de lógica, né? Eita. Aí a galera... e tudo no mestrado, doutorado, essas coisas todas foram nessa filosofia analítica e lógica. Mas, por outro lado, eu dou aula há mais de 30 anos, né? Aí me interessa essas coisas. E digamos assim, um horizonte que eu coloco na tua pesquisa é aquela da concepção de filosofia como um saber aberto. Porque, de fato, a filosofia é um saber aberto. Se a filosofia é um saber aberto, no seguinte sentido, não é um saber que a gente é capaz de construir consenso, no discurso do professor Desidério, que ele é português, mas ele dá aula na Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora? Isso. E aí a gente coloca isso, né? Quer dizer, a filosofia, de fato, é um saber aberto, porque não é como um saber da física, da química, mesmo de português, né, de história, em que você consegue construir consensos, chegar a resultados, essa coisa toda. Então, por isso que a metodologia, aí foi que eu coloquei, né, é muito importante, porque a gente, olha, se eu saber aberto, a filosofia esse questionamento, essa possibilidade de argumentar em favor das mais diferentes teses e tudo mais, né? E que é muito difícil obter consenso em torno de certas questões, de certas reflexões, de certas teses que se colocam em filosofia. Então, é claro que a gente não pode usar a mesma metodologia que se usa em física, em química, em biologia, e mesmo em sociologia, porque são ciências e, como tais, né, perseguem a obtenção de consensos e tudo mais. Né? E aí eu estou fazendo uma generalização geral de física, sociologia, essa coisa toda, mas a ideia. Então, a filosofia, daí eu vi a importância do teu trabalho, quer dizer, discutir de fato essa metodologia, porque aí agora sim, aí se reveste de grande importância, coisa que não se faz geralmente em física, né? O pessoal, eu estou dizendo, física também a minha área, aí eu estou trabalhando. Em física e matemática, a gente não discute. Metodologia, bom, ok, tem a área de ensino da matemática, a gente discute metodologia da matemática e tal, mas a gente não discute com essa mesma preocupação que a gente discute em filosofia, né? Por isso que me chamou a atenção o teu tema, eu achei muito legal, né? Mas aí, assim, a fala que você colocou do Faveiro, né? Resumiria essa história de que a filosofia é um saber aberto, né? Uhum. É isso. Eu acho interessante, professor Josailton, Isso. que, às vezes, essa concepção de algumas áreas, né, como as disciplinas de exatas, dentro da escola, como algo que já está definido, 1 mais 1 são 2, está definido, então eu vou ensinar para o aluno que não sabe contar, que ele juntar 1 mais 1 vai ser 2. Então, assim, parece assim que não existe metodologia para isso. E, na verdade, quando eu estudei, quando eu li, quando eu me inspirei em Freire e Dussel, não é só saber que 1 mais 1 é 2, é saber que, né, na nossa realidade, existem os que têm 0 e os que têm 10. Isso. Então, isso. um aspecto
que adentra o aspecto político, que muitas das vezes o ensinar da física, da matemática, da química, não consegue, por causa da metodologia, fazer essa correlação. E eu acho que o que eu proponho é justamente que o ensino não só, e aí eu não vou, assim, a priori, é o ensino de filosofia, mas não só o ensino de filosofia, ele tenha, né, digamos, para não cair naquilo que o Dussel vai chamar de cientificismo, de tecnicismo, desses ismos, em algo muito fora da realidade, neutro, desarraigado das situações existenciais que aquele que está nesse processo de aprendizagem carrega. Então, né, eu acho que é muito importante hoje, cada vez mais, esse compromisso de ser educador, como eu coloquei, de nós refletirmos de maneira, inclusive, intertransdisciplinar essa questão. Então, talvez a gente possa dialogar com as outras áreas e juntos, né, pensar, por exemplo, que 1 mais 1 são 2, e que a metodologia que eu vou utilizar depois vai partir para uma situação de que lá em casa o nosso salário, e aí chega no final do mês, não então vai gerar, por exemplo, uma discussão que vai perpassar outras áreas do conhecimento, outros temas. Então, assim, a filosofia, eu acho que ela tem esse compromisso. E sendo, como você colocou bastante, né, uma filosofia como um saber aberto que não produz e que não tem a intenção de produzir consensos, mas também, nesse processo dialético, vai produzir dissensos, e aí eu acredito que vai ser muito interessante, porque o fruto disso a gente também não sabe, mas a gente acredita que vai estar instigando a ser produzido algo diferente. Vamos dizer assim, a gente vai problematizar o negócio. Ok. Alguma outra questão? Obrigado, Sotero. Acho que pronto, é isso mesmo. Né? Alguma outra questão para o Sotero? Agora a gente pode ficar mais à vontade e discutir, levantar questões sobre o trabalho de todo mundo. Não precisa ser só do Sotero agora, não. A questão da interdisciplinaridade, vocês, em nenhum momento nos trabalhos de vocês, porque era a questão que a gente estava colocando antes, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, ela frisa muito a questão da interdisciplinaridade, né? Então, seria interessante, de repente, até que ponto o trabalho de vocês, as pesquisas que vocês estão se realizando, tem compromisso com essa interdisciplinaridade, não é? Ainda que a BNCC esteja hoje em discussão. Né? Esse é um ponto que a gente tem aí daqui uns 10 minutos, né, para a gente poder levantar questões dessa natureza. O que é que vocês me dizem? Eu falei um pouquinho no final, né, com Isso. relação à inter e transdisciplinaridade. Hoje, eu acredito que pensar o ensino é pensar esse paradigma da interdisciplinaridade. Acho que desde a leitura dos 7 saberes necessários para a educação do futuro, o relatório, né, que foi feito pela Unesco e teve a participação, está me fugindo agora o nome do filósofo, eu acredito que tem que ser pauta e tem que ser um processo de formação dos professores, né, porque a gente percebe que cada vez mais o conhecimento ele está, né, tendo esse caráter de estar relacionado ou relacionando diversas áreas. Não posso pensar filosofia sem pensar sociologia, sem pensar história, sem pensar as questões econômicas, as questões que perpassam outras áreas do conhecimento. Um dos exemplos que da filosofia eu vejo que tem que ser discutido assim é a temática da bioética. Então, né, eu acho que, por exemplo, quando eu penso a minha pesquisa, eu penso muito de que a gente pode, no produto final, ver que é possível a gente juntar ou, né, pensar temas pela perspectiva de diversas disciplinas. Um pouco dessa maneira que eu vejo, né,
essa questão da interdisciplinariedade dentro da minha pesquisa.